Veja no ICL Notícias, segunda edição. Articulações de Lira com evangélicos. Na volta do recesso, presidente da Câmara trabalha para emplacar sucessor. O respeito aos acordos firmados. Exclusivo! A investigação concluiu que parte da cúpula da Polícia do Rio de Janeiro omitiu provas para proteger os assassinos de Marielle Franco. Barulho nas redes. Quem ganha e quem perde com a estratégia de Pablo Marçal na corrida eleitoral. Se quiser a cidade merda que tá hoje, continua com o Ricardo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição deste dia 12 de agosto de 2024. Bom, hoje a gente vai falar sobre a retomada dos trabalhos na Câmara, no Congresso e em como o presidente da Câmara, Arthur Lira, não perde tempo para emplacar um sucessor. É isso aí, já de olho na sucessão na Câmara. Temos também uma conversa com o nosso colega Chico Otávio sobre uma reportagem exclusiva do ICL. É que parte da Polícia Civil omitiu provas e fez tudo, mas tudo para atrasar a investigação sobre o assassinato de Marielle e Anderson. Também vamos falar sobre a morte de Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda no período da ditadura, e debater a estratégia do coach Pablo Marçal, candidato da extrema-direita na eleição aqui de São Paulo. Lembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias, segunda edição, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul e hoje também pelo canal Com Brasil. Deixa eu começar aqui com a nossa mesa. Boa noite. Rodrigo Viana primeiro hoje. Olá, boa noite, Roberta. Boa noite, meu querido Chico Sá. Depois de uma certa ressaca, com o fim das Olimpíadas, eu acordei hoje e falei, que jogo que tem? Que prova que tem, né? Eu acordei doido por uma canoagem. Uma canoagem. Nada. Um skate, nada disso. Nada, né? Quadro de medalhas, os brasileiros, foi, não foi, aquela sofrência danada. Perdemos o nosso abre olímpico, agora só em 2028, em Los Angeles. Vamos esperar. Tem a Copa antes, tudo bem, já vai ajudando. É verdade, não podemos esquecer, a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, e essa vai pegar fogo. Essa vai ser boa. Vai ser divertido. Mas daí a gente tem as notícias políticas, sendo retomadas. Vocês trouxeram aí na abertura o Arthur Lira de volta. A Heloísa Vilela vem para comentar com a gente daqui a pouquinho também, Além do Chico Otávio, a Heloísa Vilela vai estar com a gente para falar bastante sobre as articulações em Brasília e outros temas importantes aqui também para a gente tratar aqui a partir da nossa abertura, Roberta. Vamos lá, porque o Brasil não para. É isso. Bora. Chamada Sociedade do Espetáculo, Muita gente escreveu sobre isso, Chico. Sociedade do Espetáculo, isso já não é de agora, Mas com as redes sociais isso foi se aprofundando cada vez mais. E a gente teve essa tragédia terrível na última sexta-feira, a queda do avião, com mais de 60 mortos aqui no interior de São Paulo. E a sociedade do espetáculo, um certo descaso com a vida, uma certa prioridade para a fotografia, para a rede social, apareceu também nessa tragédia. Além de todas as histórias, a gente acompanhou as pessoas que se foram, a investigação para saber o que causou esse acidente. Chamou a atenção também que no meio dessa tragédia, olha aqui o incêndio, as imagens da queda do avião, as equipes de resgate foram, trabalharam, fizeram um trabalho, mas depois surge essa foto. É algo inacreditável. Transformar o local da tragédia, o local onde morreram 62 pessoas, numa espécie de cenário instagramável. Olha isso, gente. As equipes de segurança, olha aqui. Parabéns às forças de segurança do estado de São Paulo por escolherem este lindo cenário, entre aspas. Traz aqui o Bruno Bernardo fazendo a crítica a essa postagem. Eles postaram, é como se estivesse assim numa viagem de férias, eu não sei bem. Eles tinham orgulho de ter trabalhado, recolhido os corpos, mas, gente, é o caso de você tirar fotografia aqui no meio desses destroços de onde saíram corpos das pessoas.
Então, é uma certa falta de noção do que significa a vida humana, o que vem em primeiro lugar. Será que o lugar para tirar essa foto era aqui? Eu não estou dizendo que as pessoas não trabalharam, que o policial, que o bombeiro, até voluntários que possam ter trabalhado, não fizeram o seu trabalho direitinho. Mas me lembra também lá na tragédia do Rio Grande do Sul, gente que foi para lá e ficava se filmando o tempo todo com o barquinho passando no meio dos escombros, né? Transformando a tragédia em mais um lugar para faturar cliques, para buscar aprovação pelas redes sociais. Faltou também um comando aqui, dizer, gente, espera aí, tudo menos isso, sai daí, não é aqui que nós vamos tirar a fotografia. Então, isso que eu estou chamando de sociedade do espetáculo que normaliza isso. Aqui que tem, nós trabalhamos aqui, recolhemos, fizemos nosso trabalho e vamos bater uma foto aqui, na frente do avião caído, no lugar de onde saíram 60 pessoas mortas. Talvez esse tipo de mentalidade também tenha ajudado a porta-voz dos bombeiros, que estava atuando nesse local, a cometer também um ato falho terrível. Tem a ver com isso. Vamos acompanhar o que disse a porta-voz dos bombeiros, que atuou no fim de semana nesse local onde caiu o avião no interior paulista. A gente tem aqui o vídeo, vamos lá. O principal mesmo que eu vim trazer para vocês é que os 62 corpos já foram resgatados da aeronave, que é uma notícia que a gente esperou para dar desde ontem e assim com muita alegria e de certa forma respeito, né, logicamente, que a gente veio trazer essa notícia para vocês. Como ainda é muito recente, a gente está verificando a logística. É com muita alegria que a gente vem trazer a notícia para vocês, né? Tudo bem, pode ter se atrapalhado com as palavras também, né? Mas é a porta-voz dos bombeiros, né? Ficou nervosa, dá entrevista, fala com toda a imprensa. O complicado da foto também é essa, porque é uma postagem oficial de Secretaria de Segurança Pública. Não é, sei lá, às vezes por um descuido, alguém comete, está lá trabalhando e comete, faz uma foto e tal. Não é o caso, é um órgão oficial. É a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Então, o complicado é isso. E para mim chama atenção, eu não quero também crucificar, dizer essa moça aqui comenta. Não, escapou, falou. Não. É mais um símbolo, um sinal desse tipo de sociedade em que a gente vive, que espetaculariza a morte, espetaculariza tudo, transforma em espetáculo a tragédia, a ponto da porta-voz dizer com muita alegria que a gente vem trazer a notícia de que encontramos os 62 corpos. Não dá, né? Não dá, não combina. Aí pode ter sido também um mau uso da palavra, mas eu acabei juntando as coisas que para mim está nesse mesmo pacote. E falando em sociedade do espetáculo, agora eu saio aqui da tragédia, né? Agora vamos esperar as investigações. Foi o 5º acidente mais letal na história do transporte aéreo no Brasil, o 5º acidente com maior número de vítimas. Vamos aguardar, saber se foi o gelo na asa, se houve alguma falha mecânica. Vamos aguardar. Agora é uma investigação que vai demorar semanas, talvez alguns meses. Mas a gente sai aqui do acidente, lamentando profundamente, né, e nos solidarizando com as famílias. Inclusive, a gente recebeu esse fim de semana, né, Chico, você foi copiado também, acho que na mensagem, uma pessoa que dizia que alguém da família dela, que estava dentro do avião, era, um espectador aqui do ICL, e que pouco tempo antes de falecer tinha feito postagem citando o ICL. Foi o último post, né, citando o ICL, citando o ICL, e depois acabou falecendo. Então, assim, é uma tragédia terrível. Mas, falando em espetáculo da vida, espetáculo da tragédia, espetáculo da morte, o debate político ainda na Bandeirantes da semana passada. A gente falou rapidamente, ainda estava no clima de Olimpíada, na sexta-feira analisamos um pouco isso, mas reverberou ao longo do fim de semana. A política transformada numa espécie de circo de horrores da extrema-direita. Foi isso que nós vimos no debate da Band, especialmente em São Paulo, pela presença de um bolsonarista, de um extremista, de um homem que é apoiado pela família Bolsonaro, que é o Pablo Marçal. Tem até um debate sobre o debate. Nós devemos ficar falando sobre o Pablo Marçal, mas olha, pelas impressões que eu colhi no fim de semana, conversando com gente da família, amigos, o Pablo Marçal virou notícia, virou personagem. Ele conseguiu, ele alavancou. Ele usou o debate na Band para fazer aquele espetáculo de horrores e isso reverberou nas redes sociais. Na sexta-feira, nós trouxemos aqui o Pedro Barciela, que trabalha aqui no ICL, faz análise de rede social para o ICL, e ele trouxe a seguinte análise
vamos prestar atenção, o Pedro Barciela analisou postagens no Instagram feitas por meios de comunicação e foi avaliar os comentários nessas postagens. Então não eram menções aleatórias ao Pablo Marçal, mas dentro dos comentários nos sites de notícia, dentro do Instagram. E aí, segundo o Pedro Barciela, analista, olha, o Pablo Marçal teve muito comentário, mas a grande maioria negativo para ele. Então, a avaliação do Pedro Barciela é de que tinha sido um tiro no pé, que o Pablo Marçal fez muito barulho, mas acabou se virando contra ele. Essa era a abordagem na sexta-feira do Pedro Barciela, a partir da avaliação do Instagram. Bom, hoje saiu uma outra pesquisa da Quest, aí é outra avaliação, é outra forma de olhar, são as menções nas redes sociais de uma maneira geral. E aí nós temos aqui a manchete, a pesquisa da Quest. A pesquisa da Quest mostra que, aqui ó, o resumo, o Marçal teve 3,4 milhões de menções, segundo a pesquisa da Quest divulgada pelo jornal O Globo hoje. Menções, em geral, em todas as redes, 58% positivas. O Datena, 681 mil menções, 23% positivas. Nunes, 675 mil menções, 63% positivas. Boulos, 535 mil menções, 52% positivas. E a Tabata, pelo tamanho que tem nas pesquisas, parece que foi bem avaliada no debate. 480 mil menções, 58% positivas. Então você repara, o Marçal teve 6 vezes o número de menções do que o Boulos. 6 vezes. E, em geral, mais positivas do que negativas. Então, é uma outra forma de olhar, e não são comentários nos sites de notícias, mas menções de uma maneira geral. E eu ouvi de várias pessoas no fim de semana, gente que não conhecia, que passou a conhecer, e falou, acho que ele é o verdadeiro candidato de direita, não é o Nunes. Então, está colocada aí uma questão. O Pablo Marçal pode virar um personagem, e num primeiro momento até, vai incomodar mais o Ricardo Nunes do que o Boulos e a Tabata. Mas eu já vou chegar lá, Chico, depois queria ouvir você, a Roberta, todos aqui, né, esse personagem aí que está ganhando força. Bom, o nosso colega, o Renato Rovai, escreveu sobre isso, tentando avaliar o que vale mais, o desempenho em si no debate ou o que o candidato transforma no desempenho a partir das postagens que ele faz nas horas seguintes. Pablo Marçal, que teve um desempenho de psicopata no debate ao vivo, que foi muito mal avaliado nas qualis, são aquelas pesquisas feitas na hora do debate, juntam 10 pessoas numa sala e perguntam o que você está achando. Então ele foi muito mal avaliado ao longo do debate pelas qualis. Segundo o Renato Rovai, o Pablo Marçal, mal avaliado nas qualis, se tornou o corajoso do dia seguinte, nas postagens que ele fez. Ele construiu uma outra narrativa a partir do debate. O que mudou? E aí o Rovai escreveu um artigo com algumas reflexões sobre isso. A gente tem alguns trechos do artigo dele aqui, não sei se já estão prontos aí para a gente colocar aqui na tela. 3 trechos do artigo do Rovai, em que ele... Aqui, ó. O que ele diz? Importa muito mais o que você faz com o conteúdo do debate nas redes do que o debate em si. Cortes com frases fortes e que na hora foram mal avaliadas pelo público podem se tornar memes e contribuir para que quem teve um desempenho pífio ao vivo se torne o grande vencedor do dia seguinte. E é isso que ele está tentando. E parece, segundo a pesquisa Quest, que está conseguindo, em parte pelo menos. Foi o que ocorreu no debate da Band. Pablo Marçal, que teve um desempenho de psicopata, foi muito mal avaliado pelas qualis, se tornou o corajoso do dia seguinte. O sujeito que falou tudo aquilo que uma parte dos eleitores gostaria de dizer aos adversários. Na sexta tarde, Marçal já tinha soltado nas redes mais de 30 cortes do debate, enquanto os adversários tinham postado 3 ou 4 cortes delicados, de momentos sóbrios, enquanto Pablo Marçal apostou na má educação e na trollagem. Para concluir, o artigo do Renato Rovai, na Fórum, Marçal não é o favorito a ganhar as eleições, mas parece ter conseguido capturar o sentimento do bolsonarismo em São Paulo e pode até tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Não há ainda um cansaço com a psicopatia na política, porque muita gente diz isso aí já cansou depois do Bolsonaro. Parece que não. Tem aí um personagem querendo ocupar esse mesmo lugar. A psicopatia, né, como diz o Rovai, tem sua força e seu encanto. E até por isso o Bolsonaro não é um cadáver político depois de ter perdido a eleição para o Lula. Então, são trechos desse artigo, a gente trouxe, portanto, 3 coisas, né? A avaliação do Barciela, que dizia, olha,
A princípio, Pablo Marçal se deu mal, fez barulho, mas se deu mal. Segundo, a avaliação da Quest, que mostra um outro caminho, e diz não, ele teve muito mais menção do que os outros e, em geral, bem avaliado. E a terceira é a análise do Rovai. Como é que o candidato, que pode ter sido mal avaliado no ao vivo, porque falou um monte de loucura, depois ele transforma isso numa espécie de rebeldia de rede social. E aí vai alavancando espaço no noticiário, nas redes, obrigando os outros candidatos a também responder. Vocês querem falar ainda sobre isso? Que eu ia só fazer uma análise aqui para fechar. Então, só para fechar. Eu acho assim, a curto prazo, o Pablo Marçal é um problema para o Ricardo Nunes. Concordo. Porque ele é o candidato da direita. O Nunes quer ser o candidato do bolsonarismo. E chega um sujeito falando, eu sou muito mais do que você. Eu sou o verdadeiro. Ele é um candidato também ideal para o Boulos pegar no segundo turno, então, convenhamos, né? Ele não tem máquina, ele não tem uma chapa de vereadores forte, mas ele tem a rede social e tem esse discurso que combina com o espírito do tempo, como a gente diz, né, Roberta, do bolsonarismo. Mais que o Ricardo Nunes, com certeza. Então, no curto prazo, é um problema para o Ricardo Nunes. Até o Rovai já coloca aqui no artigo também. Quem sabe, ele pode até tirar o Ricardo Nunes do segundo turno? Vamos ver. Também o Ricardo Nunes tem máquina, tem tempo de TV, vamos ver. Mas lembrem-se que em 2018, o Geraldo Alckmin era candidato com uma articulação gigante de partidos e todo mundo falava, o Bolsonaro vai fazer barulho, mas na hora H vai ser Alckmin contra o Haddad e acabou. E não deu, o Bolsonaro ultrapassou. A gente com a crença na política tradicional, democrática, tradicional, etc. Então, temos que ficar de olho se ele pode atropelar ou não pode atropelar. Será que ele vai conseguir atropelar o Ricardo Nunes? Como ele é um problema para a direita tradicional, Ricardo Nunes, Kassab, que está com o Ricardo Nunes e outros políticos, não sei se também não vão dar um jeito de enquadrar juridicamente, judicialmente. Se sobe ao ponto de perturbar o Ricardo Nunes, caçam a candidatura dele ou chegam perto disso. Porque é muito frágil a candidatura dele. Por exemplo, a candidatura, Roberta, não cumpriu com rigor o que manda a regra eleitoral. A convenção foi feita sem o ok do Diretório Nacional do PRTB. É uma candidatura frágil do ponto de vista jurídico. Vai depender de quem vai... se vai o Boulos, talvez não consiga derrubar. Se entra com uma batalha jurídica forte, não derruba. Mas se vai Ricardo Nunes, que tem ao seu lado Michel Temer, que é muito assim com a justiça, inclusive a justiça eleitoral. Se vai essa turma toda, derruba a candidatura dele. Então, é uma questão. Então, primeiro momento, ele cria complicações para o Ricardo Nunes. Vamos ficar de olho se ele vai ser bombardeado ou não. Pode ser um candidato que o Boulos enfrente no segundo turno e tenha vantagem em relação a ele? Pode ser, mas olha, em 2018 a gente achava, o Bolsonaro na hora H vai minguar. Mas aí a esquerda estava com o candidato substituto, né? É verdade, aqui o Boulos é o titular. E tem uma outra questão que daí eu queria ouvir a Roberta, e daqui a pouco vai chegar também a Heloísa Vilela, que é importante, que é o seguinte... Vamos falar dele ou não vamos falar dele, né, Roberta? Você tem uma visão diferente, inclusive a gente estava debatendo na redação. Eu acho complicado a gente... Porque, na verdade, essa estratégia de não falar nada e usar as redes e depois editar e ficar tudo bonitinho, é uma estratégia de quem não tem conteúdo, Rodrigo. Então, assim, se você colocar aqui, né, se a gente tivesse feito um corte hoje... Tabata falando sobre transporte, né? Boulos falando sobre transporte, até o Datena falando sobre transporte e o queridão aí falando sobre transporte. Vai passar vergonha, porque a estratégia de mostrar ele passando vergonha é o que ele quer. Um circo de horrores. Eu sou contra dar palco para maluco. Eu acho que não. A gente tem que falar, óbvio, está acontecendo. Agora, voltar a assistir, deixar ele falar de novo, dar o espaço para ele, isso é o que eles querem. Bolsonaro fez a mesma coisa, foi igualzinho. Começo era uma gracinha ali e tal, não sei o quê. O negócio vai criando e a gente está dando voz a esse povo. Essa é a minha opinião. Não, assim. e até foi um debate que a gente estava tendo aqui na redação. Colocamos a voz do Pablo Marçal, não, você reparou que a gente não subiu o som. Não ouvimos o Pablo Marçal aqui, né? Porque é o que ele quer, os absurdos dele. É claro que, entrando ou não aqui no ICR, ele está rodando aí pela rede. Mas aqui no nosso espaço a gente vai ter um pouco de cuidado, ou bastante cuidado, para não fazer o jogo dele. Também sem brigar com a notícia. Ele é uma notícia hoje na... Ele estava no debate, você não pode no dia seguinte aqui não citá-lo, né? Não tem como não citá-lo, mas, por exemplo, mas tem como ter cuidado. O que eu falei, né, da gente fazer vamos fazer um recorte, né, desse debate, para a gente ter as pessoas falando sobre temas importantes,
do que essa palhaçada? Não, você acabou de dar um recorte interessantíssimo. Entendeu? Vamos falar sobre transporte? Você bota um candidato, outro candidato, terceiro candidato e ele. Ele não vai ter o que falar. Eu não preciso mais nada além disso. Não, essa é um belo recorte, é uma bela ideia de ler o debate. Exatamente. É uma sequência. Boulos, o que você acha sobre Boulos falando de transporte? O próprio Ricardo Nunes, prefeito... São temas que nos interessam. Tratou, ele debateu. Sim. A gente pode não gostar do Ricardo legítimo, Nunes. uma candidatura legítima. Mas é uma candidatura democrática que, com discussão, ele discutiu o problema da cidade. O único que não discutiu nada sobre a cidade tem que ser exposto dessa maneira. Dessa maneira. Isso é interessante. Pablo Marçal não tinha nada a falar sobre o assunto. Acabou, gente. Aliás, daqui a pouquinho a Heloísa Vilela vai chegar e aí nós vamos rodar trechos, não do Pablo Marçal, mas da Tabata, do Boulos, falando sobre alguns dos temas e das provocações que ele levantou, mas vamos dar voz para os outros, né, para não fazer o jogo do Pablo Marçal. Já a Heloísa Vilela vem, a gente segue nesse assunto. Antes eu queria dizer o seguinte, hein, gente? Vai para Cuba. Vai para Cuba. Chegou a hora de ir para Cuba. É amanhã, finalmente, dia 13 de agosto, às 8 horas da noite. Vai rodar aqui, online, gratuito, o documentário conduzido pelo nosso Eduardo Moreira, que viajou com a equipe do ICL, foi para Cuba e traz aqui um recorte sobre a sociedade cubana, sobre a história da Revolução Cubana. Entrevistou o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, né? Também a filha do Che Guevara, a Leida Guevara, vários outros personagens políticos, gente do povo, o Frei Beto, que é um brasileiro que conhece muito bem Cuba. Enfim, um documentário feito pela equipe do ICL que vai rodar amanhã, 8 horas da noite. Vai para Cuba, Eduardo! E ele foi e o documentário está feito. Você pode garantir sua vaga aí, ó, tá aqui na nossa tela, icln2.com.br, icln2.com.br, e aí você garante a vaga para assistir o documentário amanhã, 8 horas da noite, gratuito e online. Roberta? É isso, vamos continuar falando sobre o coach Pablo Marçal. Vamos chamar a Heloísa Vilela aqui para o nosso debate. Oi, Elô, boa noite para você, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Vou logo fazer uma pergunta para vocês. Se essa história do Pablo Marçal também não pode, por enquanto, funcionar a favor do Nunes, porque ele está no foco, ninguém está batendo no Nunes, então ele fica ali sendo o saco de pancada no momento. Eu acho... Será? Boa, Elo. Agora, o cálculo, o Nunes tem que ser muito frio, porque se sobe mais 4 pontos, fica no calcanhar dele, passa a correr risco, porque... assim, se fizer uma conta eleitoral baseada na história e tal, não tem como passar 2 candidatos de direita para o segundo turno. Fica difícil. A chance do Boulos já estar à beira do segundo turno é muito gigante. E aí eu acho que passaria a ter uma disputa interessante, que seria o Coche versus o Ricardo Nunes, o prefeito. O Ricardo Nunes correndo um sério risco. Se o Pablo cresce um pouquinho mais, adeus, eleição. Então, é muito arriscado, Elô. É muito arriscado. No momento, a preocupação está com a direita. Eu acho que é um problema deles nesse momento. Mas é um problema da democracia também, né, Roberto? Principalmente. Aí sim, é um problema sério para a democracia. Concordo inteiramente. E é isso, gente. Pablo Marçal tem sim usado as redes sociais para viralizar o conteúdo lamentável, para dizer o mínimo, que produziu durante o debate na Band. Mas olha... ele não tem jogado sozinho, não. Tanto Tabata Amaral, do PSB, quanto Guilherme Boulos, do PSOL, têm feito publicações para mostrar o desempenho ruim do coach, né, principalmente quando ele foi confrontado, né, pelos demais candidatos. Tabata Amaral fez uma sequência de postagens com a letra M, que é usada por Marçal em um gesto de enaltecer o seu próprio sobrenome. M, Marçal. Vamos ver? Olha aí. M de mentiroso... M de mimado. O que mais, Roberta? M de meliante. M de mesquinho. M de malandro. Exatamente. M de mimimi.
É isso, né? Tem que jogar, gente. Olha, não somos só para deixar claro, acho que né, é M Elô? de meio esquisito. Meio esquisito. Meio esquisito. Para não dizer M. Boa, Elô. Para não dizer meia boca, né, boca, Heloísa Vilela? ou vem também um palavrão aqui, Também. muito dito pelos artistas antes de começar a peça de teatro, né? É muito falado entre eles. Mas assim, só para deixar claro, não somos nós, hein? Nada. Esse é um meme que é a campanha da Tabata, né? Exatamente. Fez circular, não é isso? Que tá conversando ali na mesma Tá linguagem, conversando. né, Heloísa Vilela? É assim, faz parte da política, do debate da política hoje em São Paulo. Está fazendo exatamente o tipo de uso da palavra que ele faz, né? E eu lembro que a gente, quando acabou esse debate, a gente estava conversando aqui sobre a atuação absurda dele, e eu me lembro claramente de ter dito, vamos ver o que as pesquisas vão dizer, porque ele está jogando para um determinado público que ele acredita que vai gostar de ouvir o que ele está falando. E pelo resultado que a gente viu das postagens dele na internet, foi exatamente isso. Ele dobrou a aposta, assim, em levar o nível da discussão política ainda mais profundo do poço. E isso, aparentemente, atinge um determinado público. Agora, eu acho que isso não passa desapercebido e não agrada, talvez, a maior parte do eleitorado paulista, espero, né? Paulista. Pois é. Eu acho que bate. É uma música clássica o discurso dele para o bolsonarista de São Paulo. Bolsonarista raiz. Tudo que queria ouvir era isso, e até então nenhum candidato falava, porque o Ricardo Nunes, que é o candidato de Bolsonaro oficial, não fala, não aparece, não se apresenta. Ninguém conhece, indiferente. Ficou ali escondido na prefeitura e tem um discurso, queira ou não, democrático. Ele debate ali minimamente a questão. E um cara meio opaco, meio cinzento. É insignificante, mas debate. Uhum. E ele veio e trouxe assim o mel para o bolsonarista. É isso. Ele traz tudo que eles gostam. Que os caras queriam, que é ignorância, estupidez, violência, morte, chutar o balde, confusão e menos discutir a cidade. Tudo menos discutir a cidade. Isso é a cara do bolsonarismo. Então, o perigo gigante para o Ricardo Nunes. É o famoso assim, ele fala mesmo, Apareceu o cara que a parte da população, porque o bolsonarismo está em decadência, mas ainda é muito forte, está numa curva de descida. Mesmo em São Paulo, você pegar a pesquisa, está ladeira abaixo, mas ainda é muito forte. E eu acho que quem vai captar esse voto do bolsonarista estúpido, ignorante, radical, que não quer saber de cuidar da cidade, quer saber desse discurso de sempre, será o Pablo Marçal. Daí, cuidado, Ricardo Nunes, cuidado, direita de São Paulo. Isso, o Chico Sá até lembrava isso no começo da campanha, Elô. As primeiras pesquisas traziam o Ricardo Salles, aquele antiministro do meio ambiente, né? Passa a boiada. Do passar a boiada. O Ricardo Salles praticamente empatava com o Ricardo Nunes. E ele era esse bolsonarista com esse estilo do Pablo Marçal e, ao mesmo tempo, com algum traquejo com a política e tal, né? Não é um outsider total. Então, eu vi muita postagem esse fim de semana de bolsonaristas dizendo, bom, já que não temos o Ricardo Salles, porque não deixaram ele ser candidato, então a gente vai com o Marçal mesmo, porque ele é o verdadeiro bolsonarista. Então, tá rolando isso nas redes. Ele chegou a empate técnico com o Ricardo Nunes, o Salles. Então, isso mostra que o bolsonarismo de São Paulo tem essa cota ainda. Tem. De uns 6, 7 pontos ali com o Marçal. É isso. Passa a correr risco a candidatura do prefeito, que é a candidatura de direita, que tem um vice, que é um coronel escalado pelo Bolsonaro. Uhum. Mas, pelo visto, estão querendo alguma coisa mais pesada, mais barra pesada, né? É isso, estão querendo raiz mesmo. Nada polido, né? Tem que falar. Tem que falar. E olha, a Tabata não parou por aí, porque a candidata do PSB também postou os momentos em que Pablo Marçal ficou sem respostas diante dos questionamentos feitos por ela. O primeiro, quando ela o chamou, né, de candidato 0071. Vamos ver. Essa é boa. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que a prefeitura é responsável pelo básico. Na saúde, é prevenção, é atenção primária. Na educação, é alfabetização, é educação infantil. E a gente está carecendo justamente desse básico bem feito. São Paulo não está precisando de carro voador.
de candidato que diz que dá murro em tubarão, que não sei o quê. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que não resolve. O que São Paulo precisa é de gente séria, honesta, competente, que sabe juntar time, que esquece essa palhaçada de esquerda e direita quando passa a eleição e senta para conversar com os melhores, que sabe cuidar do dinheiro, que sabe o que é que faz falta. Gente que de fato conhece São Paulo, conhece a periferia. Eu rodei essa cidade inteira com meu pai quando era cobrador de ônibus, tenho a alegria de seguir rodando e trabalhando como deputada federal e, se Deus quiser, farei isso como prefeita também. É isso, falou bem, né? Faltou pegar a lozinha ali, né? Deu uma mais desmontada, didática, né? impossível. Deu uma desmontada. Exatamente. E cada um, dependendo do assunto, desmontou ele em questões técnicas da cidade. Eu acho que o que falta é isso mesmo, se colocar esse comparativo e deixar o cara falando groselha Pro transporte da cidade. Eu quero groselha. É isso, a gente vai ver o nível da pessoa. E olha, teve um outro momento da Tabata, quando ela confrontou o Pablo Marçal, perguntando o que ele achava da Operação Água Branca. Vamos ver se ele sabe. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Para ser prefeito de São Paulo, tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Olha, e além da Tabata, né, o Guilherme Boulos também colocou o Marçal contra a parede, dizendo que ele é um candidato bolsonarista rejeitado. Um tanto órfão, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não assumiu ele. Vamos ver. Aqui nós temos dois candidatos bolsonaristas. O Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado, o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão. É isso, Elô. Aí, ataque contra ataque, e aí eu pergunto, né? Conteúdo que é bom, nada. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que a Tabata Amaral, ela deu a letra, ela deu a receita do bolo. A receita do bolo é perguntar para o Marçal, sem explicar, temas específicos da cidade de São Paulo. Programas, projetos, né, perspectivas, coisas que ele não vai saber responder porque ele não entende nada de São Paulo. Então essa é a maneira de desmontar essa candidatura absurda do Pablo Marçal. Agora, eu não sei o que vocês acham, mas o que seria melhor para o Boulos no segundo turno, né? Enfrentar o Pablo Marçal... Marçal. Eu voto porque ele ia destruir o Marçal muito mais fácil, né? Era um presente. Nossa. Você acha, Chico? É um presente. Pega qualquer pesquisa, a pesquisa mais elementar do mundo, diz está lá, na soma, vai juntar todo mundo contra o Boulos no segundo turno. O Pablo Marçal não consegue unir como a Tabata consegue, como o Ricardo Nunes pode conseguir. Então, não tem menor comparação. O candidato ideal para o segundo turno. Você acha que o Nunes não vai fazer campanha para o Marçal no segundo turno? Não. Se for o Marçal e vice-versa? Pode até se aliar ali, mas não vai ter aquele esforço todo. Eu acho que é um candidato muito bom para ser batido no segundo turno. Tem que ver a máquina dos vereadores, viu, Elô, Roberta? A máquina dos candidatos a vereador, se sentir que o Ricardo Nunes não tem força, porque ele tem uma chapa gigantesca de partidos e de candidaturas muito espalhadas pela cidade. Essa turma começa a ver, olha, opa, o Pablo Marçal pode ajudar. Eles migram, eles vão para o... tem essa, Rodrigo. Essa gente não é fiel com ninguém, não é né? Com ninguém. Agora, também depois que resolver, vereador resolve o primeiro turno, o segundo turno vai cada um para sua casa cuidar da vida, né? Não vai ter uma... Mas o Ricardo Nunes, assim, pelas informações que eu tenho, ele fez um trabalho muito arrojado, comprando o que pode ser comprado de cabo eleitoral forte, inclusive da esquerda. Inclusive, velhos cabos eleitorais ligados à esquerda em outras campanhas, ligado a Marta, porque Marta vai ser um efeito importante para o Boulos na periferia da cidade. O que o Ricardo Nunes ele fez um trabalho muito bem feito de passou a vassoura em muita gente, muito cabo eleitoral importante, ligado a candidaturas de esquerda em outras eleições. O trabalho do Ricardo Nunes, politicamente, é muito bem feito por conta de ter ali 12 partidos. Tem o cara que manda na cidade de São Paulo, Milton Leite,
Esse cara, ele é desconhecido, mas ele não fica nada a dever a nenhum grande, gigante picareta da política do Rio de Janeiro. A gente fala muito mal da política do Rio de Janeiro, mas São Paulo tem a mesma coisa. Só que daqui de São Paulo ninguém divulga. Agora que estão saindo as primeiras matérias sobre o Milton Leite. No UOL fez uma bela série, a Alma Preta fez outra bela série. Aqui tem muita patifaria igual o Rio de Janeiro, mas não é divulgado. Então, tudo está com o Ricardo Nunes. Então, é muito forte politicamente. A máquina é pesadíssima. Então, não resta dúvida de que para o Boulos ter essa disputa no lado bolsonarista é bom, dentro da direita. Tem uma disputa na direita, eles vão perder energia brigando entre eles. Isso é um fato. Total. É um fato. E não tem máquina pesada. Gente, uma prefeitura, você só perde a eleição se você bobear muito. A presidência também, né? Mesmo com a máquina. O governo do estado, a máquina é máquina, é um negócio... É impressionante. Vamos falar sobre a volta do Congresso, Heloísa Vilela, porque depois do recesso, do meio do ano, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal voltam às atividades amanhã. O governo Lula acompanha com preocupação, esse retorno diante da possibilidade de uma agenda, digamos assim, conservadora, proposta por quem? Claro que Arthur Lira, porque ele está em franca campanha para eleger o seu sucessor. E por isso tem feito acenos à bancada evangélica. Há uma chance de Lira colocar em votação nesse segundo semestre pautas que agradam os evangélicos, como a criminalização do porte de drogas e também a atuação do MST. Essa pauta eles não cansam nunca. Voltam sempre. Na manhã de hoje, Lula se reuniu com ministros e líderes do governo na Câmara e do Senado para impedir o cenário visto no primeiro semestre com sucessivas derrotas do governo durante as votações. Heloísa Vilela, este semestre promete, como todos, mas aí temos um ingrediente, que é a sucessão de Lira chegando logo aí, graças a Deus, Pois é, Roberta, e você imaginaria que um presidente da Câmara, que está com tão pouco tempo pela frente no mandato, estaria perdendo mais e mais força e não seria uma ameaça tão grande para o Palácio do Planalto. Mas hoje eu estava conversando com uma pessoa que é assim, muito influente, que conhece muito bem o partido, que foi muito atuante até muito pouco tempo. E ele estava me dizendo, o Lira pode causar problema e dano até o último dia do mandato dele. E o que a gente está vendo agora é ele correr atrás das pautas mais reacionárias e que agradam mais a extrema-direita, porque ele está na briga de fazer o sucessor agora. Essa reunião que o presidente Lula teve hoje com o ministro Alexandre Padilha, que é encarregado das relações institucionais, com o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, e com o Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, o Padilha saiu da reunião e deu um recado que eu já falei para vocês aqui várias vezes, nos últimos 3 meses eu venho falando. O governo se preocupa com a pauta econômica. O resto é meio que resto. O resto, a bancada e os aliados que se virem. O governo quer aprovar a segunda parte da regulamentação da reforma tributária e a única chantagem que a turma do Lira está fazendo agora é com relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que definir o orçamento e a execução do orçamento para o ano que vem. O que eles estão fazendo? Estão segurando a leitura dessa LDO, estão querendo apresentar modificações. Por quê? Porque Flávio Dino, na semana passada, reuniu todo mundo lá para dizer, olha, essas emendas PIX, mandar dinheiro assim, sem origem, sem destino, sem projeto, sem prazo, sem nada, não dá. E aí, eles ficam dizendo que isso foi acordo do Lula com o Dino. Então, eles estão pressionando, chantageando o governo para que o governo, de alguma maneira, peça ao ministro Flávio Dino que recue nessa história das emendas PIX, que eu acho que não tem a menor chance de acontecer. É o que a gente espera, E o Flávio Dino ainda foi muito inteligente, como é quase sempre, ainda colocou uma artimanha que é maravilhosa, que libera as emendas que forem destinadas a obras públicas importantes e a calamidades, ou seja, se for para valer, tiver destino e tal, está liberado.
Só não pode a picaretagem de ficar mandando para um colega de Minas, manda para o colega de Pernambuco, o colega de Pernambuco manda para o de São Paulo, porque na emenda Pix, você, mesmo sem ser daquele estado, você manda, fica mais distante do rolo e o cara aí junta dinheiro lá em Pernambuco, ou em Minas, ou aqui em São Paulo, porque ele sai trocando dinheiro que tem direito. Agora, Roberto, eu vou te mandar agora... É uma farra, vou mandar agora uma emenda de 1 bilhão para ti. Olha, aí Chico, tu manda para um amigo meu, para não ficar, para disfarçar, manda para um amigo meu da Bahia, porque aí não vão entender direito o jogo e a gente fica todo mundo mais rico até o próximo mandato. Fala, Elô. É exatamente isso que o Flávio Dino, o ministro do Supremo, está querendo dar um fim, né? Não dá para gastar dinheiro público sem dizer para onde vai, com quem vai, para fazer o quê, com prazo, projeto, etc. Agora, picaretagem é uma coisa que tem uma criatividade absoluta. Os caras são bons. Então, são muito bons. Então, o que o relator da LDO já está querendo fazer? O relator da LDO, Danilo Fonte, que é do União do Ceará, quer apresentar 2 modificações para a LDO. Ele quer colocar no lugar das emendas, dessas emendas PIX, ele quer criar a emenda de partido. Que cada partido, cada bancada, o presidente da bancada é que vai decidir para onde vai, o líder da bancada é que vai decidir para onde vai o dinheiro daquela emenda. Ou seja, vai continuar escondendo quem é que está mandando, para que projeto. E não adianta que isso aí, pelo visto, não vai passar goela abaixo do STF. E a outra que ele quer fazer é colocar um calendário de pagamentos. Vocês lembram disso, né? O calendário de pagamentos, que era dizer exatamente quando que as emendas tinham que ser liberadas. Isso já foi vetado, eles estão querendo trazer de volta. Mas é tudo chantagem para fazer com que esse liberou geral da grana do orçamento, que eles acham que tem direito a meter a mão nele, continue vigorando e que o STF não ponha um fim nessa pouca vergonha, né? Posso fazer só mais uma rapidinha, porque a gente daqui a pouco vai falar das joias do Bolsonaro. Então, mas só antes das joias do Bolsonaro, ainda nesse capítulo, Elô, não sei se você já teve tempo de ir ao Congresso, de recolher informações nos bastidores. E a disputa pela Câmara começa o semestre, tem um favorito, é o candidato do Lira que é o favorito. O que você pode dizer pra gente? Ainda está cedo para apresentar assim, um nome favorito para ocupar essa cadeira? O nome ainda está cedo, porque continuam os 3 candidatos, né? O Elmar Nascimento, que em princípio era o candidato do Lira, o Antônio Brito, que é do PSD, que está muito cheio de gás nessa corrida, e o Marcos dos Pereira. Republicanos, que é o Marcos Pereira, que também... O Lira agora, Rodrigo, está fazendo um jogo que é assim: o nome será de consenso. Se o perfil de um se encaixar e tal, a gente vai com ele. Ou seja, ele não quer perder esse lugar de que foi ele que indicou e de que foi ele que acertou e costurou os acordos, de jeito nenhum. Mas todo mundo sabe que o Elmar Nascimento é o candidato do Lira, só que ele não sabe se vai conseguir emplacar o Elmar, né? Então, a briga tá, assim, começando e promete, viu? É isso, ele quer passar o bastão, deixar claro, fui eu que entreguei, eu sou o dono da cadeira, eu tô cedendo pro próximo aí. Assinatura dele ali, né? Assinatura, mas vamos esperar um pouquinho ainda. Vamos falar sobre as joias? Vamos. Vamos falar sobre essa novela? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro já ensaia uma maneira de tentar se livrar da cadeia, no caso das joias da Arábia Saudita. O ex-presidente disse que vai leiloar e doar os conjuntos para a Santa Casa de Juiz de Fora. Que gesto nobre. Mas sobrou alguma joia? Porque ele vendeu muita coisa lá nos Estados Unidos. Sobrou alguma coisa? É só se ele vai leiloar para o Mickey, para o Pateta lá nos Estados Unidos. Porque, pelo que eu sei, foi vendido muita coisa já. E dinheiro no bolso. Mas sobrou o que ele pegou de volta, né, Chico? Talvez sobrou o que ele sejam pegou essas. de volta, né? Pois ele mandou os emissários dele para buscar de volta. Porque ele já estava pensando em doar, Elô. Era isso. Foi isso. Ele é bom coração, Vocês entenderam gente. tudo errado. A gente que é maldoso. Ó, o hospital que ele vai o que doar... ele está tentando evitar... Vai lá, Elô. Não, o que ele está tentando evitar é que a PGR entre com a denúncia com base no inquérito, na apuração, na investigação da Polícia Federal, que indiciou não só o Bolsonaro e o Mauricídio, mas outras 10 pessoas
por lavagem de dinheiro, estelionato, né, desvio enfim. Então ele está querendo fugir disso usando a desculpa de que o TCU disse que o Lula não precisa devolver aquele Cartier de 60 mil reais, né? Porque se o Lula não precisa, ele também não precisa. Claro que o Lula ganhou isso muito antes da norma de 2016 do TCU, que, né, disse como que as coisas deviam acontecer, somente presentes personalíssimos o presidente poderia ficar para ele. Como a gente já disse aqui, esse colar aí não é muito personalíssimo, né, gente? Esse colar, acho que esse colar personalíssimo, né? Que eu nunca ouvi com esse colar em lugar nenhum, parece que existe ainda. Não foi torrado lá nas casas de leilões dos Estados Unidos. Acho que isso aí ainda dá para... Esse porque a alfândega segurou, né? Não deixou ele entrar. Ele vai ter que desfilar com esse colar para provar que é personalíssimo. Não é? Ele vai ter que pedir para o TCU entregar para ele doar para o hospital que ele foi. O hospital que ele vai doar é aquele que ele foi levado logo após a facada na campanha de 2018. Né? Tá. O hospital lá de Juiz de Fora. Sim. E, essa manifestação, como a Elô estava contando aqui, vem depois do TCU formar maioria pelo entendimento de que presentes recebidos durante os mandatos não precisam ser devolvidos enquanto não houver uma legislação específica sobre o assunto. Então, agora ficou tudo explicado, ficou tudo claro. Para que tanta joia? Para que tanto dinheiro? Para que ele transformou em dinheiro? Para fazer uma doação para o hospital. Roberta? E mandar funcionário público militar buscar as joias aqui na alfândega de São Paulo. Porque era muito importante essa doação, Rodrigo. Aviões da FAB. Ele mobilizou sem mundo de coisa. Por isso que Michele disse que não sabia de nada. Porque, na verdade, as joias não eram para a família, nem para ela. Eram mas está lá com o... Agora, vocês já imaginaram a cena do leilão, ele com o colar, né, dizendo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, né? Um personalíssimo lá e ele provando que o colar é dele, é personalíssimo. O sheik lá, árabe, quando deu, diz, vai ficar muito bonito no senhor, Bolsonaro. Vai ficar. Toma esse colar para você. Conta outra história, né? Não, eu tô vendo a Elô com esse colar tão bonito e tô pensando no Bolsonaro vestido com esse colar. O próprio, não a Michele, o Jair, vestido com o colar personalíssimo dele. Enfim, gente, juro... Esse povo é muito criativo. Os caras são bons, eles estão aí porque são bons. Agora, acho que também teve assim, uma interpretação muito criativa do ministro do TCU para tentar abrir caminho para o Bolsonaro livrar a cara dele com a história das joias, dos relógios, dos kits, né, de joias que ele tentou desviar para ficar com o dinheiro da venda, porque eles tiveram a coragem, o juiz Jorge Oliveira, que foi... quem disse isso, né, que não existe norma clara, ou seja, ele assim, disse o que o próprio TCU disse em 2016, então também foi uma rebolada. Foi uma brecha, ali, né, uma bela brecha, não foi, Elô? Pegou mal, né, Chico? Foi, exatamente. Total, e tá com o Gonet, tudo isso é importante a gente lembrar. Cadê Paulo Gonet, Tá com o senhor Paulo Gonet, PGR, Procurador-Geral da República. Independentemente de qualquer discussão do TCU, está lá, já na gaveta dele. Tomara que ele coloque pelo menos uma gaveta mais perto da mesa ali, porque senão vai repetir o Aras, vai repetir toda a história do Aras. E não decide nada. Por isso que vão brincar de encontrar saídas jurídicas para o Bolsonaro. Não, e enquanto isso o assunto vai esfriando... né? A gente vai falando sobre eu só vejo gente saindo da cadeia, eu não vejo mais ninguém entrando. Não vejo. Só vejo saindo. Saindo, indo para a Argentina, indo para o Paraguai. Saiu o Silvinei, saiu o que fez o gesto supremacista lá. Só vejo saindo da cadeia agora, ninguém entra mais. Impressionante, né? Boas frases, né? Não, o movimento é esse, né? Só vejo o pessoal saindo da cadeia. É o encarceramento em massa, Chico, é para reduzir o encarceramento em massa. Talvez seja um pensamento de direitos humanos, né? Eu fico imaginando o Chico sentado ali na frente da papuda e só vê assim, sai mais um, sai o outro, só sai, não entra ninguém. Não chega ninguém, Não entra ninguém, rapaz, tá esvaziando a cadeia. Aí. Pô, coitado da minha champanhe, tá estourando no gelo e ninguém resolve. Ninguém resolve isso daí. Pois é.
Heloísa Vilela, amanhã começa, minha querida. Boa sorte para você, viu? No Congresso, no Senado, enfim, na Câmara. Amanhã já teremos pautinhas aqui. Olha que Elô dá sorte. Pega aquelas comissões, só pega treta pesada. Treta brava. Só treta brava no camarote da Elô. Bom trabalho a partir de amanhã, na volta Obrigada, dos pessoal. trabalhos em Brasília. Um beijo para você. Valeu. Quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, querido. Vamos seguir por aqui, porque morreu hoje, aos 96 anos, o economista Antônio Delfim Neto. Delfim ocupou 3 ministérios durante a ditadura militar e se notabilizou por ter sido um dos signatários do AI-5, o ato institucional número 5, responsável por fechar o Congresso Nacional e também legitimar a perseguição de tortura aos considerados adversários do regime. Depois da redemocratização, gente, ele foi deputado federal, por 20 anos, por São Paulo, e depois ele foi à consultoria econômica, conversando com todos os campos da vida política brasileira. Se aproximou até do presidente Lula, servindo como uma espécie de conselheiro para assuntos econômicos. Era bem informal, esse trabalho dele. Vamos ver um pouquinho da trajetória do Delfim Neto aqui na nossa tela. Olha aí, ó. Ministro da Fazenda, no governo de Costa e Silva, durante a ditadura militar. Como eu falei aqui, assinou o AI-5, o ato institucional mais duro do regime militar. Foi ministro da Fazenda no governo de Emílio Médici e também durante a ditadura militar. Ô, Roberto, só antes da gente ir adiante. Bom, não, acho que tem a continuação. Desculpa, eu pensei que já tinha acabado. Vamos ver aqui, então. Ministro da Agricultura e também ministro do Planejamento no governo de João Batista Figueiredo, durante a ditadura militar. Deputado federal por São Paulo entre 1987 a 2007. Portanto, deputado federal por 20 anos aqui em São Paulo. Não, eu ia dizer que ele ficou conhecido por várias passagens, Uma delas a atuação dele como economista, como uma das cabeças do período da ditadura militar, ao lado do Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central. Então, o Bob Fields, como era conhecido, o antigo Roberto Campos, e o Delfim Neto, entre outros, Mário Henrique Simons e tal. E tinha aquela teoria, durante a ditadura, não pode distribuir renda, você tem que fazer o bolo crescer, achata os salários, persegue sindicato, não deixa ter direito trabalhista. Então, na ditadura funcionou assim. O Brasil cresceu muito. O tal do milagre econômico, Chico? A gente pegou um pouco, eu ainda na infância peguei o restinho do milagre econômico, o país crescendo muito. Quem era criança não sabia direito sobre ditadura, parecia até, mas só que era salário arrochado, perseguição política. Então, esse é o personagem. E você leu aí o AI-5, acho que é uma passagem fundamental para a gente debater sobre o Delfim Neto. Ele estava na famosa reunião em que se assinou o AI-5, que foi o momento mais terrível da ditadura. Podia prender, podia torturar, podia perseguir, e o Delfim Neto deixou a assinaturazinha dele nessa... Não, e o pior, tempos depois, ele disse que assinaria de novo. De novo, é isso. Então, hoje estava todo mundo discutindo se perdoa, não perdoa. Eu acho que o debate não é cristão. Sabe? Eu nunca vi o próprio Delfim pedir perdão. Se ele queria, por que ele não pediu um pouquinho? Então, não vi arrependimento de nada, ele seguiria... O AI-5, gente, é porque a sigla parece hoje muito fria, muito distante. Mas aquilo era dizendo, a partir de agora, pode matar, torturar, pendurar no pau de arara, deixar revirar os olhos e morrer. Quando autoriza o AI-5, está autorizando isso, não era um papel, não era um carimbo que estava lá, tem vários ministros que assinam, tem o Hélio Beltrão, tem o da Ponte Rio-Niterói, Mário Andreasa, tem essa gente toda, essa gente de sobrenomes famosos e tal, estava toda lá. É imperdoável, voltando um pouco ao cristianismo, você dizer, você pode matar, torturar, que isso não importa, o que importa é cuidar da economia. O Delfim pensava um pouco parecido com o Paulo Guedes, aquela reunião que o Paulo Guedes disse, Damares, deixa todo mundo se lascar para aí, o que importa é que a gente tire dinheiro do bolso do funcionário público, a gente deixe sangrar o funcionário público, a gente bota uma bomba no bolso do servidor público, isso é o que importa. O Delfim pensava parecido, assim, o que importa, vamos cuidar da maneira mais tecnocrata possível da economia e que se dane o país, pode torturar, pode matar, pode fazer o que quiser.
É isso. Ó, eu inclusive, entrevistei o Delfim, Roberta, em 2008, para fazer uma matéria sobre o ano de 1968, né? Uma matéria dos 40 anos de 1968. E ele disse, eu fiz a pergunta, claro, muita gente perguntava isso para ele. O senhor se arrepende de ter assinado o AI-5? Perguntei, assim, no escritório dele aqui, perto do estádio do Pacaembu. Sim. Ele falou, mantidas as mesmas condições de temperatura e pressão, eu assinaria de novo o AI-5. A gente tem essa arte, viu? Nós temos a frase dele. Sim, né? ó, olha o que ele disse, ó. Eu voltaria a assinar o AI-5. As pessoas não conhecem história, ficam julgando o passado como se fosse o presente. Naquele instante foi correto, só que você não conhece o futuro. Quando se assinou o AI-5, o que se imaginava era que o habeas corpus seria para proteger o cidadão, não para matá-lo. Salvo engano, hein? Não faz sentido essa frase aí dele, mas enfim. Pelo amor de Deus, com Costa e Silva ali, com o ditador. Não dá para imaginar. E ele tinha aquela famosa frase sobre economia, a gente separou, nossa equipe separou também, do bolo, né? Que entrou para a história, essa frase dele aí. Acho que nós temos aí o quadrinho, de fazer o bolo crescer. Quando ele foi questionado, esperando esse bolo sair do forno até agora, hoje, não chegou. Né? É preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. E aí nunca chegou a hora de dividir o bolo. E o que os economistas de oposição da época do MDB, inclusive Maria Conceição Tavares e outros diziam, era, não. Quando você divide um pouco, o bolo cresce ainda mais. É o contrário. Exatamente. Você não é que você vai crescer para depois dividir. Se você tiver renda, o pobre consumir um pouco mais, isso faz o bolo crescer até mais rápido, né? Então tinha esse debate, mas é claro, quem estava no poder, ainda mais na ditadura, impunha a sua tese, como eles impuseram, Roberta. Trago mais frases polêmicas aqui, tá? Por favor, porque o ex-ministro da Fazenda de Costa e Silva e Médici teve mais uma declaração aí altamente reprovável, né? Ele comentava sobre a situação das empregadas domésticas e as comparou com animais de estimação. É muito lamentável isso. Vamos dar uma olhada. Ele diz o seguinte, olha, a empregada doméstica, infelizmente, não existe mais. Ela desapareceu. Quem teve este animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter. Delfim Neto. Não lembra na Band em 2011. Vou insistir na comparação com o Paulo Guedes. O que é que o Paulo Guedes diz sobre as empregadas domésticas? Que elas estão folgadas e estão passeando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É o mesmo tratamento, é essa mesma gente. Claro que Delfim Neto é mais inteligente, é mais refinado, leu mais livros, é aquilo que a burguesia gosta de chamar de um ser humano complexo. Complexo, para mim é zero complexo. Para mim é quem assinou a matança de gente na ditadura no Brasil. Mas ele é mais refinado do que o Paulo Guedes. Mas os temas são os mesmos, porque o tema da burguesia brasileira com a classe trabalhadora é o mesmo desde que Cabral chegou por aqui. É mesmo de 1500. É a mesma coisa. Exatamente. É impressionante isso. E teve hoje, no canal, na Globo News, essa mesma frase foi lembrada. Aí apareceu um comentarista, filho de não sei quem também, o Joel Pinheiro. É filho de um economista também. Dizendo, não, mas aí ele estava até querendo fazer um elogio. Ele estaria elogiando não era obrigatoriamente elogiando a empregada, mas elogiando o sistema, elogiando a economia do Brasil, porque não comportava mais empregadas domésticas. Enfim, ele justificou a frase no ar, as apresentadoras na Globo ficaram com essa cara que a Roberta está aqui, mais ou menos. Esse cara falou aí. A cara é essa. Mas justificar, explicar o inexplicável? Não, dizer que era um elogio. Pô, se eu sou empregada, eu não quero empregada doméstica, eu não quero esse elogio. Nem de Delfim, nem do Joel, nem de ninguém. Nem de Globo News, nem de lugar nenhum. Por favor, me tratem como ser humano. É isso. Faltou conversar um pouquinho mais com Benedita da Silva, talvez. E olha, o presidente Lula emitiu uma nota oficial, né, de pesar pela morte de Delfim Neto. E no texto, Lula diz que durante 30 anos fez críticas ao economista, mas lembrou que pediu desculpas durante a campanha à reeleição em 2006. Lula disse que Delfim Neto foi um dos maiores defensores das políticas de desenvolvimento e inclusão social que ele implementou durante o seu primeiro governo. Fica difícil, né? O Lula passou o pano legal para o Delfim, mas o Delfim é verdade. O Delfim foi consultor do Lula, principalmente no segundo governo do Lula, né? Naquele momento de bonança e tal, era um dos que o Lula ouvia o Beluso, que tem uma linha totalmente diferente do Delfim Neto, né? E ouvia o Delfim, um economista mais vinculado à burguesia paulista. Era uma forma também de conversar com a burguesia paulista, a hora que ele escutava o Delfim. Era uma forma de se proteger também do ataque de Fiesp e da burguesia paulista. Não adiantou muito, né, Chico? Na hora H
vieram para cima. Não adianta, porque às vezes Lula se ilude que, conversando com um com o outro, vai ter proteção desse povo. Não vai. Quando o pau canta, ele é o peão do ABC. Que entrou na festa pela porta dos fundos, na cabeça deles. Na história do Brasil, ele é o eterno peão do ABC. Ele não vai para esse banquete. Esse banquete aí ele está fora. Lula vai morrer fora desse banquete. Esse banquete é um banquete dos privilegiados. Não vai estar nesse banquete até o fim. Não dos que chegaram depois. Vai fazer uma aliança aqui, outra aliança ali, mas esse banquete não é para ele. É só para quem sempre esteve lá. O Haddad também falou, hein? O Haddad emitiu uma nota também. Falou sim, o atual ministro da Fazenda também se manifestou sobre a morte de Delfim Neto, a quem classificou como alguém que merece o respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. Olha aí o post do ministro da Fazenda. O Haddad deu migué, né? Deu migué. Não falou da política, falou sobre a economia. Eu, como ministro da Fazenda, tenho uma certa obrigação de fazer uma nota protocolar. De economista para economista. Aí deu uma miguelada aí, fez uma coisinha ali e tal, para não passar ali, batido, porque é um acontecimento. É da área dele, é de economia, né? Agora, gente, vamos ver o que disse o filósofo Vladimir Safatli, né, que está sempre aqui com a gente no ICL. Ele publicou sobre o Delfim Neto o seguinte, vamos ver, vamos ler aqui, ó. A memória é uma... Obrigada. A memória é uma arma política. Não há perdão para quem nunca pediu perdão. Delfim Neto foi a cabeça da economia da ditadura militar, artífice de milagres que nunca ocorreram. Peça maior da OBAN e seu aparelho de tortura, o AI-5. Minimizar isso agora é uma afronta à história. É muito do que a gente está comentando aqui, né? Não é um debate cristão, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre fatos, realidade e trajetória de um personagem importante da política brasileira. É sobre isso. A nota da autoridade, eu até discordo um pouco do Vladimir, a nota da autoridade nessa hora é aquela nota do protocolo. Todo mundo faz, né? Aquela notinha e tal. Talvez o Lula tenha exagerado um pouquinho nas tintas, era melhor ele ter feito como o Haddad. Só ali, sinto muito e tal, tchau, passa bem. Lamentamos, meus sentimentos. O Lula, a gente nem trouxe esse trecho, mas ele chega a citar Maria da Conceição Tavares na nota. Acho que em outro, né? Não sei se outro trecho ou outro post. Da fala do Lula, ele diz, o Brasil perdeu há pouco tempo a Maria da Conceição Tavares. Ele até diz, os dois pensavam muito diferente, mas ainda assim, colocar a Maria da Conceição Tavares na mesma nota que o Delfim... Não dá, né? Você sabe que Lula está falando ali não mais para o Delfim, nem para a família dele, nem para ninguém. Ele está falando ali com quem gostava do Delfim. É isso. A amaciada é essa, mas, pô, não exagera. Pois é. Deixa eu ver que a gente tem uma nota aqui também, que colocaram aqui no nosso grupo. Deixa eu abrir ela aqui. É o trecho da nota do Lula. O trecho da nota... Aqui, ó, posso ler? Pode. Então, é esse trecho que eu falava agora. Em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu duas referências do debate econômico no país, Delfim Neto e Maria da Conceição Tavares. É o Lula falando. Tá. Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. É essa nota do Lula, o finalzinho aí que eu havia citado, Roberta. Pois é. Complicado, né? Assim, a gente entende que o presidente também tem que, né? Fala para todos. Tem que ser doce, no sentido, né, de não pode... Para todos os segmentos, tem que abraçar todos, mas não dá para negar o passado. Não bota a Maria da Conceição nesse rolo, não põe a Maria da Conceição Tavares na mesma frase, né? A gente trouxe alguns trechos aí também que, enfim, corroboram muito as nossas falas aqui, né? Porque... Enfim, não é porque morreu que virou santo, muito pelo contrário, né? A nossa vida é feita de fatos. E contra fatos não tem muito o que fazer, né? Chamar doméstica de animal, tem umas coisas assim. Não é imperdoável, mas repare que a temática é a mesma. Né? O que incomoda a esse povo, a essa burguesada, é a empregada doméstica, sabe? Porque eles vão em cima dos mesmos temas o século inteiro, partindo lá do começo da República até hoje. A medida que a Dilma aprova das empregadas domésticas, regularizando a profissão, trazendo benefícios, aquilo nunca foi engolido pela Avenida Paulista, digamos assim. Até hoje.
Agora, eu acho que o Delfim Neto, ele conquistava muita gente assim no jornalismo, na elite, porque ele, na conversa pessoal, ele tinha uma ótima conversa. Conversar com ele era muito culto. Ele tinha uma biblioteca, gente, de mais de 150 mil exemplares. Ele frequentava os sebos, gostava de comprar livro no centro de São Paulo. Eu ia a um sebo aqui no centro de São Paulo, de livro usado, que o dono do sebo dizia que o principal cliente dele era o Delfim Neto. O Delfim ia e falava, tem aí o livro, não sei de onde, editado em Portugal. Aí o sujeito ia comprar lá em Lisboa e mandava para ele. Ele era um grande, enfim, consumidor de livros, né, tanto de economia quanto também de literatura. Sim, não, e para jornalista tinha boas frases, etc. Frasista, né? Mas é um cínico, né? É um sábio cínico. O tempo inteiro foi isso. Mas você pega os principais colunistas, hoje estava todo mundo elogiando, dizendo a figura complexa, controversa. Para mim não tem nada de controverso. O humor. Para mim não tem nada de controverso. O cara que assina as 5 não tem nada de controverso. Ele está querendo que o cara da esquerda daquele momento grite no pau de arara. É isso. Até a morte. Inclusive muitas mulheres. Então, isso não tem nada de controverso, nem complexo, nem refinado. Para mim, isso de assinar o AI-5, ele poderia ter se arrependido, né? Mas ele nunca pediu perdão e disse assinaria de novo. E eu estava ouvindo o Chico falar aqui que na lista dos que assinam o AI-5, além do Delfim, tinha vários outros, mas tinha Hélio Beltrão. Sim. Curiosamente, o filho está aí até hoje, é um dos pensadores da extrema-direita brasileira, é o filho do Hélio Beltrão. Mário Andreasa, o neto, é um editor de livros, comentarista, que na época de derrubar a Dilma era um dos que fazia mais barulho, comentarista de rádio e tal, da direita liberal. Tudo no Brasil é assim, é hereditário. As assinaturas, depois elas estão em outros postos. É impressionante, né? Então, passou de... Esse Figueiredo, que é um comentarista de extrema-direita, neto do João Figueiredo. Então, tem neto do Hélio Beltrão, neto do Mário Andreasa, neto do João Figueiredo, são filhos, são netos. E o Delfim e o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, de certa maneira, um continuador nessa área aí da questão das empregadas domésticas, do pensamento conservador do Delfim Neto. Delfim não deixa filho, já que você falou em herdeiros. E meritocracia também, né? Vamos botar aí nesse pacote. Vamos para o Oriente Médio agora, um pouquinho? Favor, porque Israel e Estados Unidos se preparam para um ataque do Irã a qualquer momento. Hoje, o porta-voz de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o John Kirby, disse que os Estados Unidos se preparam para ataques significativos do Irã ainda esta semana. Os iranianos e aliados vêm prometendo vingança a Israel, desde o assassinato do líder, do chefe do Hamas, o Ismail Haniyeh, em território iraniano. Os Estados Unidos, inclusive, já mandaram um submarino, ali porque parece que a tensão vai subir a qualquer momento. Olha, você lê o noticiário internacional hoje, você tem certeza absoluta que vem chumbo grosso. Que vai... O Irã já avisou que vai retaliar. Houve aquela primeira retaliação que eles fizeram de tal maneira que os foguetes atuaram, mas não atingiram nenhuma área sensível. Só riscaram, mas riscaram para aparecer, para dar uma resposta para o público interno do Irã, quando Israel tinha executado aquele chefe da Suprema Guarda Republicana lá do Irã, na Síria. Agora foi algo seríssimo, não é? Atacaram o representante do Hamas dentro do território iraniano. Então, o território iraniano foi violado. Eles vão ter que dar uma resposta, ou estão dizendo que vão dar, não é que vão ter, mas vão dar uma resposta e deve ser algo mais sério do que a gente viu naquela anterior. E aí entra Hezbollah, e aí a região que já é quente, entra em ebulição, é um perigo para o planeta. A gente está falando de uma região muito tensa, com grande potencial, enfim, riscos para o planeta mesmo. Não, e com uma mexida na economia do mundo inteiro. No mundo inteiro. Até por causa disso, talvez os Estados Unidos tenham tirado um pouco o pé na história da Venezuela, né? Porque, ao mesmo tempo, ia ter crise nos dois principais polos de abastecimento de petróleo do planeta, né? Se o Irã realmente bombardear Israel e a guerra que hoje é em Gaza e na Cisjordânia se transformar numa guerra total no Oriente Médio, você inviabiliza a entrega de petróleo para o mundo. Aí você tem a Venezuela, que é um grande produtor. Então, nós podemos entrar, se esse ataque acontecer e for algo assim de proporções fortes, entrar num momento muito turbulento, inclusive para a economia do planeta, mas principalmente para as vidas que vão estar lá em jogo. E você falava muito bem, de um lado o Irã, então você já tem
o Irã, você tem o Líbano, que fica ali ao norte, onde atua o Hezbollah, ao norte, né? E você tem os palestinos. Então, é uma série de atores, aqueles que atuam também no Iêmen, né? Agora me falha o nome. Houthis? Houthis, os Houthis, que atuam no Iêmen, também estão prometendo fazer um ataque em cooperação com o Irã. Então, nós estamos num momento aí realmente muito perigoso desse contra-ataque do Irã. Pois é, né? As notícias do Oriente Médio, geralmente elas não são... Animação, não tem. É muito difícil a gente falar sobre aquela região de alguma maneira que não seja sobre guerra. Agora, curioso esse paralelo, né? A gente está falando de petróleo lá, petróleo cá. Né? Imperialismo americano lá, imperialismo também botando o dedo nas eleições da Venezuela, que dizem até que estão negociando uma anistia, né? Tem esse papo rolando também, né? Uma anistia para o Maduro, porque ele fica no governo até meados de janeiro, na primeira... Uma solução negociada. Até o dia 10, 11 de janeiro, e que ele teria ali, não seria perseguido, que os Estados Unidos dariam de lambuja para ele, né? Se ele saísse do governo e aceitasse... Estados Unidos estão bonzinhos. A vitória da extrema-direita. Vou deixar você fugir em paz, né? Seria mais ou menos esse a oferenda, né? Mas fica muito claro, né? Os interesses econômicos, né, Rodrigo? Sim, e aqui no caso da Venezuela teve um fato novo, né? De ontem para hoje, porque houve gente dizendo que o Lula deveria simplesmente ligar para o Nicolás Maduro e dizer saia do poder, né? O ex-presidente da Costa Rica, ganhador do Nobel da Paz, Oscar Arias, afirmou que o Lula está equivocado em relação à crise na Venezuela e que é perda de tempo esperar que Maduro apresente as atas eleitorais. Nós temos aí a frase dita pelo Oscar Arias. É uma pressão, né? Você tem de um lado Brasil, Colômbia e México tentando fazer essa saída negociada, mas do outro lado tem uma série de atores forçando a mão, é um bate e assopra em relação ao Maduro, dizendo assim, Maduro tem que sair, vamos oferecer alguma coisa, ele sai, mas tem anistia, né? Tudo isso está na mesa nesse momento. Olha o que diz o ex-presidente da Costa Rica, abre aspas, eu esperava que um democrata como Lula, que perdeu eleições, reconheceu suas derrotas, tivesse ligado e dito, Maduro, você perdeu, reconheça a derrota e saia do poder. Me parece, assim, uma fala... Fala de boteco, né? Exatamente, eu ia falar porque, gente, tem uma prédião lá em Brasília chamado Itamaraty, cheio de funcionários públicos bons para negociar. Isso é assunto de diplomacia, não é para... oi, Maduro. Pô, para aí, Maduro. Tchau, não aceito, tchau. Não é Saia, assim, né? Get Não é out. assim. É diplomacia, é jogo de gente grande, é outra parada. E olha, o Arias foi um dos 30 ex-presidentes, né, signatários de uma carta aberta, pressionando Lula a se posicionar de forma mais assertiva, mais dura, mais enérgica, né, sobre as acusações de fraude na Venezuela. Vale ressaltar também que nenhum ex-presidente brasileiro assinou essa carta também. Essa carta a gente disse outro dia aqui, né? A carta lançada por esses 30, é uma carta de presidentes de direita, alguns de extrema direita, né? Os colombianos, o Uribe, enfim, e o Ivan Duque, que também é uribista, Ivan Duque, Uribe da Colômbia, outros presidentes aí de extrema direita, chilenos, enfim, vários aí espalhados pela América do Sul. Então, é uma carta de presidentes de direita ou de extrema direita, dizendo, Lula, não tente negociar, exija a imediata saída do Maduro. Gente, isso é de uma, assim, é uma forma de agir que não vai levar a nada. O Maduro tem apoio dos militares, né? Está dizendo que ganhou a eleição. A oposição também não é confiável, não é uma oposição democrática. Não. É uma oposição que já tentou golpe, uma oposição perigosa, uma oposição que está ali, enfim, já tentou várias vezes chegar ao poder na força. Então, a saída tem que ser negociada. O caminho é o caminho que o Brasil adotou, e não sozinho, né? O Brasil com a Colômbia e o México e os Estados Unidos, nesse momento, também com medo de criar duas crises ao mesmo tempo, uma no Oriente Médio e outra na Venezuela, voltaram atrás e disseram, vamos junto com Brasil, Venezuela e Colômbia, Brasil, México e Colômbia, tentar achar uma saída negociada. Parece que ia ter uma ligação, né, conjunta entre Brasil, México e Colômbia, dos presidentes, para decidir os próximos passos em relação ao Maduro, porque, enfim, gente, as atas. Cadê as atas? O Brasil espera as atas, México espera as atas. E aí, Chico? O que o Brasil vai fazer? Porque não adianta ficar pressionando algo que não vem. E, pelo jeito, talvez não venha.
E aí, Brasil? Como é que a gente se eu posiciona? creio que a solução, em caso de não atas, que é o que se parece, seja não reconhecer a eleição. Não, isso não é um pensamento só do Brasil, desse trio aí, junto com o México e com o governo da Colômbia. Acho que caminha para isso, viu, Roberto? Porque se tivesse que reconhecer, também já teria reconhecido. Colocou no papel a exigência, que é ata. Se não vem, eu acho que não vai reconhecer. O Brasil mostrou na semana passada, até com aquela enfim, divergência com a Nicarágua, que terminou com saída de diplomatas de um lado e de outro, que está adotando um caminho diferente do que nos primeiros governos do Lula. Um caminho mais moderado, não vai comprar todas as brigas para defender Nicarágua, Venezuela, vai até um certo ponto. Sim. Depois não vai, né? O escuro defender ali, o famoso botar a mão no fogo ali por Maduro, por Ortega, acho que isso acabou. Você vai defender a soberania. Não aceitamos interferência, os Estados Unidos escolhendo quem que vai ser presidente. Isso não. Agora, você também não precisa ficar aliado de um governo que, na eleição, não traz todas as garantias para que as pessoas entendam se a eleição foi justa ou não. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o caso Marielle, meninos, porque uma apuração exclusiva do nosso site, o iclnoticias.com.br, revelou que a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro ela omitiu provas para acobertar os assassinos de Marielle e Anderson. Por isso, o então titular de Delegacia de Homicídios, o Giniton Lages, ele teria ignorado orientações que teriam levado os executores ao crime. A Polícia Federal concluiu que Giniton seguiu pistas falsas deliberadamente por 7 meses. Olha quanto tempo para atrapalhar a investigação. Giniton tinha como braço direito o comissário Marco Antônio de Barros Pinto. O então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, que está preso, ele é acusado de acobertar Giniton e Marcos Antônio no esquema, além de ser um dos planejadores da morte de Marielle Franco. Vamos dar uma olhadinha em quem é quem, para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa história. Vamos lá. Olha lá. Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época do assassinato, preso acusado de planejar e acobertar o crime. Eu lembro que o Rivaldo foi a pessoa procurada pela família de Marielle e que prontamente se colocou à disposição e disse que resolveria. Abraçou, né? Tem uma imagem dele na casa da família, abraçando a família e traindo, um tremendo traíra ali nos bastidores, né? Pois é. Aí tem também o Giniton Lages, que é o delegado encarregado de iniciar a investigação da morte de Marielle. Ele é investigado pelo STF, desculpas, Rodrigo, usa tornozeleira eletrônica desde março, é coautor do livro Quem Matou Marielle. É muita cara de pau, né? Tem também o Marco Antônio de Barros Pinto, chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época do assassinato, preso acusado de planejar e acobertar o crime. Estamos falando então de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto. Certamente os grandes responsáveis por essa história se arrastar tanto tempo. Fizeram a operação despiste, né? Fizeram a operação despiste. Armaram direitinho. E fingindo, eles fingiam muito bem. O outro lançou livro. O cara vendeu até livro em cima da história. E na hora H estava lutando para não ser desvendado nunca. O Rivaldo segue preso, assim como os irmãos Brazão, né? Então, são os 3 que estão presos como os planejadores, da morte da Marielle Franco. Os irmãos Brazão, um deputado político e outro que estava no Tribunal de Contas. Mas essa matéria especificamente que nós estamos falando e que foi publicada com exclusividade no site iclnoticias.com.br, assinada pelo Chico Otávio, grande jornalista do Rio de Janeiro. A Roberta e eu, inclusive, Roberta, conduzimos um documentário sobre o caso Marielle, entrevistando jornalistas que não deixaram o caso morrer. Entre eles o Chico Otávio. O Chico é um dos entrevistados. Com certeza absoluta. Vários outros, Mas o Chico foi um deles. Por quê? Porque os policiais ficavam despistando. Se não fosse a imprensa, gente, insistir nesse caso, meia dúzia, o Flávio, que nós entrevistamos também, várias colegas também. Juliana Dalpiva. A própria Juliana, claro, e outras. Então, tem uma série, Quem se interessar, tem uma série para os membros do ICL, que é um documentário sobre este caso. Mas hoje,
É matéria exclusiva, está aí a manchete do Chico Otávio, especificamente não sobre os irmãos Brazão, mas sobre o trabalho de despiste feito dentro da delegacia de homicídios para omitir provas, levar as investigações para o lado errado, para levar a um beco sem saída e o caso não ser resolvido, que era para onde estava caminhando. Estava indo. Se a Polícia Federal não entrasse, era para aí que a gente chegaria. Até então, o Flávio Dino entrar na história e escalar ali a Polícia Federal, que ele tinha de melhor na época, para desvendar, não ia chegar em nada. Isso devemos claro, foi ao governo no geral, à PF, mas o Flávio Dino foi, politicamente, é o cara que puxa esse caso. Bancou a história e prometeu resolver. Sim. Prometeu. E cumpriu, assim, durante o período dele, colocou Polícia Federal. E você vê, tinha como resolver, né? Porque eles chegaram nas pessoas e chegaram também nesses que participaram dessa operação para encobrir aqueles que encomendaram a morte da Marielle Franco. E foi uma decisão política, mas não politizante, porque muita gente esperava, vai chegar na família Bolsonaro. Sim. E a gente conversava com o Marcelo Freixo muitas vezes, o Freixo falava, olha gente, vamos com calma, né? Investigação não é série que a gente escolhe, que a gente fica torcendo para ter o final A ou B, não é série de televisão. Isso aqui é uma investigação. Eles já suspeitavam que não era diretamente ligado à família Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro tem ligação com os Brazão? Ele é amigo de todo mundo, ele é vizinho do outro lá que atirou, o filho dele namorou com a filha do atirador. Assim, na novela, se fosse novela, Bolsonaro estava ali, o tempo inteiro, no cenário. Mas no final não seria a Eliane Odete Roitman. Odete Roitman. Não seria o vilão final. Estaria na novela, estava ali, numa paisagem, num barco, perto da casa, conversando com o porteiro, que o porteiro, o Sérgio Moro, cuidou de fazer desaparecer o porteiro do cenário. Sérgio Moro faria uma pontinha nessa novela. Esse povo todo estaria dentro da história, não obrigatoriamente no papel de vilão. Enquanto isso, os irmãos Brazão se divertindo com essa história. Se divertindo. Né? Porque é verdade, né? Enquanto falam do Bolsonaro, não falaríamos deles também, né? Pois é. Sim. Então, assim, fazia tudo ali sentido, né? Principalmente para a gente entender por que, depois de tanto tempo, a gente descobriu, né, quem foram os mentores. Depois de tanto tempo, Chico. É isso. E olha, o Supremo Tribunal Federal começou hoje as audiências de instrução do julgamento do caso Marielle. São previstos 5 dias de depoimentos com 8 testemunhas, tanto de defesa como de acusação. As audiências são realizadas por videoconferência, comandadas por um juiz auxiliar, atuando em nome do ministro Alexandre de Moraes. Será que agora vai, Chico? Vamos resolver essa história de vez? Você acha? Muito pertinho de tudo, né? A mandante na cadeia, como deveria ser, julgamento marcado, vai começar. Então, eu acho que teremos um final dessa história. Agora, você sabe que você lembrou do documentário, né, que a gente gravou aqui para os membros do ICL, e sabe uma pergunta que a gente fez a todos os jornalistas, né? Você ficou surpreso, né, que o Rivaldo Barbosa tivesse um envolvimento? Você lembra? Ficou muito marcado isso em mim. Que a gente perguntou para todos os jornalistas. Eu lembro que quando apareceu a notícia, a família ficou em choque, né? A Mônica também não acreditou, porque, enfim, foram as pessoas que eles recorreram. Para 100% dos jornalistas que a gente perguntou, nenhum, Chico, estava surpresa, que era uma surpresa aquele nome ter aparecido e dele estar envolvido. Você lembra disso? Eu lembro. Me marcou bastante. Olha aí, esse aí é o dossiê Marielle. O dossiê Marielle que a gente fez. Entrevistando, conversando com vários desses jornalistas. É uma pena que o Chico Otávio, até a gente chamou mais cedo, olha o Chico Otávio, ele estaria hoje com a gente, Flávio Costa, Chico Otávio, a Juliana Dalpiva, que é colunista do ICL, o próprio Leandro Demore, nosso colega, a Marina Lang, o Sérgio Ramalho. Cada um trouxe, Chico, vale a pena, esse documentário vale a pena assistir, trouxe assim um detalhe, um fio que ajudou a puxar, o carro, a polícia, as lacunas, né? O que estava estranho na investigação, e não deixavam o caso morrer, apontando as inconsistências. E de alguma maneira foi isso que segurou o caso e permitiu que a gente tivesse agora um desfecho, mas falta o julgamento. E também, se o Bolsonaro ganha a eleição de 2022, esquece. Esse caso estava como mais um jogado assim como inconcluso no Brasil. Estava
tudo armado no Rio de Janeiro para encerrar isso, para acabar com essa história. Até culpados foram plantados, né? Enfim. Então o caso sobe para o Supremo porque tem deputado envolvido, autoridade federal. Então sobe que foi a sorte. E aí foi a grande história do Flávio Dino quando vai ser por aqui. Tem que ser Polícia Federal. Deixar lá os rivaldos cuidando, eles vão abraçar a família e dar punhalada pelas costas. Pois é. Vamos lá, reta final desse caso. Agora, o motivo é algo que ainda fica aqui martelando na minha cabeça. Sim, o motivo ainda não desce para mim. Essa história de ocupação de terra, essa questão né, da ocupação, na Zona Oeste, que não era uma pauta de Marielle, sabe? Isso talvez... Aí, Roberto, você está certíssima. Mais detalhes da motivação. A Marielle me atrapalhou nesse dia que eu ia colocar tal projeto. Sabe, tem mais relatos nessa, na motivação. Essa amarraçãozinha, ainda para mim, ainda... Ela vai tirar, ela é uma futura candidata ao Senado, vai tirar um filho meu, alguém da parada na próxima eleição, mas que se amarre mais essa parte aí, né? Assim, na investigação tem uma explicação, é que agora eu não lembro dos detalhes todos, também eu não acompanho diretamente esses casos, esses outros colegas aí, que são os que acompanham super, né? Mas, assim, tem uma amarração que a polícia faz de um projeto de lei, aí a Marielle, discordância e tal, que seria o motivo. Mas, de fato, a gente fica ainda... Seria para tudo isso, o que transparece é que eles achavam, bom, tira essa aí, não vai dar em nada, a gente vai matar, é uma aí que não vai repercutir. Se matasse o Marcelo Freixo, sim, olha, porque eles lidavam com isso como se fosse assim, como se fosse trocar de camisa. Vai matar esse? Não, mata o outro. Não, mata aquela lá. É assim, era tratado assim pelo Rony Lessa e por outros. É que existiam outros vereadores que cuidavam, estavam muito mais próximos dessas questões de invasão, das milícias, de ocupação, do que Marielle. Então, por que ela foi escolhida? A minha dúvida é exatamente aí, Rodrigo. Exatamente aí. Por isso que ainda é um pouco frouxa mais detalhes esse ponto para mim. Que apontaram várias possibilidades, né? Essa história, mas falta mais relatos interessantes ali, né? Para a gente ter... porque é tão absurda a história, né? Que, poxa, como é que você vai eliminar uma vereadora com mandato, né? Complicado, né? Que violência sem fim. Pois é. E olha, o lançamento do primeiro documentário internacional do ICL vai para Cuba, Eduardo, amanhã. E nós convidamos toda a nossa comunidade para esse lançamento online e gratuito. Então é amanhã, dia 13 de agosto, save the date, bota na agenda, bota o sininho, que é amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite. Garante seu ingresso em icln2.com.br. É na faixa, mas tem que garantir a sua cadeira no icln2.com.br. E dessa vez, olha, Eduardo disse que não vai ter replay para assistir só assinando o ICL. Então, corra e garanta a sua poltroninha para essa sessão. Porque, olha, o documentário tem participação especial de Frei Beto, Miguel Díaz-Canel, que é atual presidente de Cuba e líder político aí, comprometido com os ideais da Revolução Cubana. Tem também a Leida Guevara, filha do revolucionário Che, e também o nosso professor Lindener Pareto. Não perca essa chance. Dá uma olhadinha no trailer só para você sentir o gostinho. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, o Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar a subjetividade, compreender que as relações podem ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante.
entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Vai para Cuba, Eduardo. Teve a pré-estreia. Semana passada a gente acompanhou a pré-estreia. Cinema lotado, né, Chico? Chico estava lá. Cinema lotado, casa cheia. Enfim, é muito legal a gente ver os depoimentos, as falas, algumas falas, claro, políticas, o presidente de Cuba, deputados cubanos, lideranças cubanas, mas também o gostinho, né, de passear um pouco pelas ruas de Havana, como o Eduardo fez aí, a gente vai acompanhar a partir de amanhã. Apreciando um belíssimo charuto cubano, naqueles carros de 1960 que voam, cara. E é muito legal porque é só carcaça velha, né? Motorzão potente, turbo, você anda ali pelas ruas de Havana naqueles carros, cara, é muito legal. Parece que está num filme, assim, é um barato. Convido todo mundo, gente, amanhã, às 8 horas da noite, se inscreva no icln1.com.br. Olha, na sequência do N1, ou na verdade do N2, tem Espiritualidade em Ação com Frei Davi e Sara Zara. Eles vão falar sobre a PEC 9 e a corrupção na política. Assunto não vai faltar agora, coladinho no ICL Notícias, segunda edição. Rodrigo, Chico, valeu, obrigada pelo programa de hoje. Querida. Valeu. Querida audiência, um beijo para todo mundo, uma ótima noite e fiquem agora com Espiritualidade em Ação. Tchau. É amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, a estreia do nosso primeiro documentário internacional, uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo, um filme que vai mudar completamente a sua visão desse país que desperta tantas paixões e que vive entre a utopia e o inferno. Se você não está inscrito ou inscrita, clique no botão aqui embaixo e se inscreva agora gratuitamente. É uma exibição única e sem replay. A gente se encontra amanhã, às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.